Muito bem, boa noite, amados irmãos. Vamos iniciar a nossa programação de hoje à noite. Somos gratos a Deus porque Ele nos conduziu, né, durante esse dia de hoje. Boa noite, E é aquilo que a gente está sempre grato a Ele, né? Porque Ele tem cuidado de nós. Hoje nós vamos falar exatamente sobre esse cuidado de Deus conosco. Cuidado que o Senhor Jesus Cristo tem para conosco. Então vamos estar trabalhando nesse sentido. E não só crendo hoje, mas amanhã e depois, ter a certeza da presença de Deus em nossas vidas. Vamos orar. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado por este momento. Recebe este culto que estamos fazendo a Ti, esta transmissão. Ó Deus, obrigado porque na Tua palavra sabemos que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, mas vem de Ti. Essa fé que nós temos, ó Deus, graças a Ti, ó Deus. Te pedimos por cada um aqui presente, que o Senhor esteja abençoando em sabedoria e entendimento. Enche-nos sempre do Teu Santo Espírito, para que nós possamos estar falando as Tuas obras. Obrigado, Deus Santo, pela salvação. Eu também te peço pelos nossos ouvintes, aqueles que estão, ó Deus, constantemente conosco nas lives, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando. Eu te peço pelas nossas crianças, que o Senhor esteja fortalecendo, guardando, livrando sempre do mal. Ó Deus, eu te peço pelas igrejas que estão te cultuando, que o Senhor esteja sendo com cada um no sentido de crescimento espiritual. Eu te peço pelos nossos missionários que estão no campo, passando por momentos de dificuldades, que o Senhor esteja suprindo todas as nossas necessidades. Ó glorioso Deus, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu através do Teu Santo Filho. Eu te peço pelos nossos irmãos que também estão enfermos, que o Senhor esteja sendo com eles. Abençoa. Também te peço para aqueles que estão trabalhando, que o Senhor esteja protegendo. Obrigado por tudo, desde já eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. André Filho, boa noite. Felipe trabalhou hoje até Oi, Nico. Vamos sentar louvores. Já estou ligando a live. Que bom. Tudo certo, né? Está trabalhando. Deve ser. Para nós, eu falei em número 1, vamos na sequência de pequeno para maior, né? Nós diremos que está o hino número 60, mal que... assim o 9, está certo. O 9 é do menor para o maior, né? O número 9, e eu me emocionei muito. Não sei se acontece com você aí do outro lado, mas eu me emocionei muito sábado, quando nós cantamos na live da mocidade, quando nós cantamos o hino 283. Eu fiquei muito assim, eu cantei de uma estrofe até a última. Eu gostei de ver os meninos cantando e amei. Aí, não sei se você canta conosco aí. Então, para que a nossa garganta não fique ruim, né? Fique ruim, canta aí do outro lado também. Tá certo? Fazendo muita diferença. Vamos lá. Irmã Valesca. Boa noite, irmã Valesca. Vamos estar. Vamos lá. Número 9. Na altura de vocês. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus
eternamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito és, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Agora vamos para o 60. 60. Não, tudo. Vamos lá. Então vai ser na mesma. Pessoal, alcança a sua. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz e o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém? Na hora da lágrima. Não, só eu quero um dedinho de café. Três, não precisa.
Agora o 396. Mas deixa eu só tomar aqui um golinho de café aqui para melhorar a garganta. E nesses dias. E nós começamos a cantar o hino e a gente não falou que nem o nome do hino, não foi? Ela falou. É o ventilador que fica na garganta. Mas vamos. Escutar agora o 396. Depois da 396, né? Não, na água agora. É não? Aí fica cantando logo. E ela manda. Não, não é com água. Muito bem. Se morrer eu, morri. Então vamos nós. Cantemos. Oh, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém? Amém. Nós iremos fazer uma leitura, meus amados, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no Evangelho de São João, capítulo 10. Nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela
proprietário abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém. Amém. Então vamos cantar. Fizemos uma seleção de salmos hoje, cantados. Nós vamos começar cantando o salmo número 1. Quem conhece o salmo número 1? A sua Bíblia tá, a letra está lá, né? A letra está lá. Cantemos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Que é o Salmo 23. Já temos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente às águas tranquilas. Que eu andasse pelos vales da sombra da morte, não temeria mal algum, pois eu sei que estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consola. Certamente a bondade e a misericórdia seguirá
A coisa mais difícil é a gente cantar sem instrumento, viu? É complicado, porque a gente quer fazer o mesmo tempo do instrumento e termina não dando certo. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Próximo. Próximo hino, tá no papel que tá. É o 84, né? Versículo 1. Salmo 84, versículo 1. 84. Vamos cantar 84, vamos cantar 42. E 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, em teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que andam corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Agora o 42, a música é só o versículo 1. O texto diz: assim como a coça, na minha versão é assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Mas na versão atualizada, né? Vinha isso, era assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Aí o texto diz Espírito de Deus na música, né? Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha. Aí a música ela faz só uma contextualização do versículo. Vamos lá. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Vamos repetir. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito.
essa oração, ó, enche-me, Espírito. Não vamos confundir encher com habitar. Habitado nós sempre estaremos, mas muitas vezes a ideia do enchimento muitas vezes fica vaga no nosso dia a dia. Por isso a nossa oração é para que estejamos sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Tem mais um salmo. Qual é mesmo? 121. Também? Quer fazer mais? O 121. Eu queria que vocês cantassem aí para eu não cantar tanto, né? O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é isso? Estou errado? É o Salmo 121 mesmo? Muito bem. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Cantar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, é tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Amém. Mas, Para dividir as classes. tá vendo? Música infantil para cantar, para dividir as salas. Qual é a música? Ei, Patrícia, agora vamos cantar a música para dividir a sala, né? Perto, perto. Vamos lá. Quem que lembra de perto, perto? Vamos lá. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Amém. Muito bem. Então agora as crianças ficam na internet. Não sabe para que eu tenho. Muito bem. Esses salmos que nós cantamos, eles trazem para nós uma mensagem de confiança em Deus. E é sobre essa confiança que nós queremos nessa noite estar meditando com os amados irmãos. O Salmo 23 que nós cantamos aqui, eu quero e vou fazer, prometo estar com os irmãos, no versículo 1, né? No versículo 1 do Salmo 23. Meus irmãos, eu comecei as nossas lives lá no dia, me parece que dia 18 foi a nossa primeira live, dia 18 de março, e foi falando dos dias difíceis que nós estamos passando. Será que mudou alguma coisa do dia 18 para cá? Não mudou. Continua difícil. A situação continua difícil. Dias após dias, os números de pessoas infectadas têm aumentado. Tem aumentado também o número de mortes.
mas também tem, em meio a essa dificuldade, para dizer que não muda, né? E quando eu digo que não muda, é porque naqueles dias também isso estava acontecendo, ou seja, muitas pessoas estavam sendo curadas também. Então, assim que descobriram aí o remédio, o cloritiazida, né? Não é o nome do bicho? Cloritiazida, hidróxido de cloroquina. Então, olha que eu critiquei tanto que as pessoas não sabiam chamar esse nome, e agora eu disse foi totalmente o contrário. Então, hidróxido de cloroquina. Né? Isso. Quando descobriram esse remédio, começou a dar certo alguma coisa. Ainda não é o ideal, né, para a cura, mas as pessoas, pela graça de Deus, e aí eu estou trabalhando na graça geral e graça especial, Deus está agindo e há muitas pessoas que estão sendo curadas. Muitas pessoas estão sendo curadas. Agora, quando eu digo que não mudou foi a condição. Nós ainda estamos numa condição de pandemia, numa condição de isolamento, né? Essa quarentena. Então, por conta disso, eu digo que nós estamos vivendo dias de teste de fé. Essa é a questão. Testando a nossa fé a cada dia. Embora eu saiba que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus, mas eu estou falando isso porque é de uma maneira tentando nos defender e ao mesmo tempo, para não prejudicar o nosso próximo, nós estamos caindo numa situação tão complicada que nós não podemos nem sequer apertar a mão do nosso irmão. Se for fazer uma visita, tem que ser bem rápida a visita. E tem que ser de máscara. Isso muitas vezes alguns irmãos não entendem. Porque é que a ausência, porque nós não estamos indo constantemente, mesmo em meio a essa pandemia, ainda tem pessoas que não entendem por causa disso. Então, aliás, o porquê disso. Então, esse é um problema. Nós não podemos mudar, por enquanto, para não causar maiores desastres nessa confusão viral que nós estamos hoje. Então, mas tem uma coisa que nós precisamos lembrar, é que nós não podemos abalar a nossa confiança em Deus. A nossa confiança, meus amados irmãos, ela deve permanecer firme no Senhor. Essa confiança só pode acontecer quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós deixamos os medos, quando nós deixamos os rumores do dia a dia para lermos a palavra de Deus. Por exemplo, nós estamos muitas vezes tão preocupados com a situação hoje da pandemia que esquecemos muitas vezes até de ler a Bíblia para ler o noticiário. Você vai para o celular, você vai para a televisão, você quer saber o que está acontecendo. E o que é pior nessa situação toda é que nós não estamos lutando com o vírus. O vírus agora é político, né? Então entra uma pandemia dessa, mais a política, a confusão dentro da política, então está aí uma confusão enorme causando problemas e mais problemas dentro da sociedade. Mas qual é a posição do crente? Qual é a posição do cristão? Apesar das dificuldades, confiar em Deus. Devemos confiar firmemente no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso protetor. Então é importante nós entendermos isso. Lamentavelmente, poucas pessoas têm o hábito de ler a Bíblia. E por não lerem a Bíblia, o que é que acontece? Não confiam em Deus, a fé não cresce, não se desenvolve, e a falta desse conhecimento vem o desespero. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos aprender a confiar mais em Deus.
e dizer o que disse Davi no seu salmo. No versículo 1 do Salmo 23, Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero meditar, meus amados irmãos, só nesse versículo e vermos como tem sentido quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu leio essa declaração aqui de Davi, eu posso perceber a intimidade que Davi tinha com Deus. Davi, ele tinha aqui uma intimidade com Deus na prática, é claro que em posição também, mas na prática ele sentia a presença de Deus na sua vida. Bom, quando ele diz, o Senhor é meu pastor, Davi, ele fora pastor de ovelhas, como todos nós sabemos, e como pastor, ele sabia por excelência, e também por experiência própria, o quanto ele era importante ao lado das suas ovelhas. Então, a vida de uma ovelha dependia dele. Ele ia em busca da ovelha que se afastava, ele conduzia as ovelhas que estavam ali com ele, ele passava longo tempo com suas ovelhas no campo. E por isso, Davi, ele conhecia as suas ovelhas e simplesmente ele entendia que as suas ovelhas dependiam dele como pastor. E agora aqui, quando ele escreve esse salmo, Davi, ele se coloca no lugar da ovelha. É interessante. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, ele sai da figura de pastor e ele agora se coloca na figura de uma ovelha. Ele fica aqui no lugar de uma ovelha. Aí qual é o sentimento? Aí você vai ficar pensando, o que será? É claro que não dá para você cogitar essa possibilidade, mas aquelas ovelhas, né? Uma coisa é certa, nós não vamos dizer o que pensavam as ovelhas, mas provavelmente o que sentia da sua forma animal, a segurança que elas tinham de estar ao lado de seu pastor. Então agora, Davi, ele se coloca no lugar de uma ovelha que tem o seu pastor, que tem o seu Senhor, né? Davi, ele deixa bem claro que ele tem o Senhor Deus como seu pastor. Davi, ele deixa aqui bem claro nessa declaração. O Senhor é meu pastor. É egoísmo de Davi dizer que Deus é dele, é seu pastor. Uma coisa é você dizer, o Senhor é meu pastor, e você dizer com um objeto seu, esse é meu. Quando você diz que um objeto é seu, você está denotando propriedade sobre aquele objeto. Mas quando se refere a Deus, você está se colocando como propriedade dele. Deus não é nossa propriedade. Nós somos propriedade de Deus. E ele disse exclusiva. Somos propriedade exclusiva de Deus. E Davi aqui, ele se coloca nessa condição. E assim, cheio de alegria, né, por causa dessa confiança, dessa certeza, então Davi aqui, ele levanta confiantemente a sua voz e ele diz, o Senhor é meu pastor. O que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu tenho um pastor, né? Isso aqui foi uma frase que eu aprendi de um pastor amigo. Ele interpreta essa parte aqui e ele diz o seguinte, eu tenho um pastor que me supre de tudo que eu necessito. A ovelha, e aqui a ovelha falante, a ovelha humana, ela está dizendo, eu tenho um pastor que
que supre todas as minhas necessidades. Ele me dá tudo que eu necessito. Ou seja, eu não sou uma ovelha desgarrada. Eu não sou uma ovelha sem pastor. Pelo contrário, eu tenho um pastor que não me deixa faltar nada do que realmente eu preciso. Então, o que a gente vê aqui, logo de início? Uma confiança tremenda no Senhor. E, ao mesmo tempo, uma declaração. O que é uma declaração? Declaração, quando nós escrevemos uma declaração hoje, nós fazemos o seguinte: declaro para os devidos fins a quem possa interessar que... É isso que Davi está dizendo. Declaro, né? Para os devidos fins a quem possa interessar esse meu Deus, os cuidados desse meu Deus, que Ele é o meu pastor e nada me faltará. É isso que Davi está aqui declarando. Ele está dizendo que ele tem um pastor que lhe assegura em tudo. Nada que realmente preciso falta. Pois sobre o seu cuidado, vai se perceber aqui, algumas coisas, né, podem até faltar, mas as coisas que faltarem, com certeza, não me farão falta. Por quê? Porque o Senhor sabe o que eu necessito. Isso é importante. A confiança em Deus está exatamente aí, em você entender que Deus supre a sua necessidade e não a sua precisão. E há uma diferença bem grande entre o que eu necessito e o que eu preciso. Por exemplo, eu nem sempre sei o que necessito. Eu sei o que eu preciso. Mas muitas vezes o que eu preciso, na visão de Deus, não é o que eu necessito. É isso que é importante entender. Eu me lembro que um irmão nosso, em Sobral, disse para mim: pastor, um dia eu estava passando, e aí tinha uma mulher com as mãos cheias de sacolas no supermercado. E ela dava com a mão e os mototáxis passavam tudo cheio. E ela reclamou em voz alta e eu ouvi. Ela disse: Senhor, tu não sabe que eu preciso de um carro? Por acaso ela queria que Deus derrubasse o carro naquela hora, zerado, né, 0 quilômetro, para botar a sacola dela e partir para casa. Entende a situação? Olha, irmãos, é complicado isso, né? A netinha disse que muitas vezes eu presto atenção à vida dos outros. Mas essas coisas servem para que a gente veja, recoloque, você vai relocando essas ilustrações naquilo que é necessário. Foi isso que aconteceu. Deus sabe o que eu necessito. E eu vou contar uma história já sobre isso. Ele sabe o que eu necessito. Mas o que é que Davi faz aqui? Ele declara simplesmente que aquilo que ele acha que vai faltar, na verdade não faria falta alguma para ele. Ele está dizendo que tudo que for necessário para ele, Deus supre. Não é Deus vai suprir, Deus supre. Ele sente o cuidado de Deus. E por isso ele declara: o Senhor é meu pastor. E aí, como eu disse que eu ia contar uma história, de manhã eu contei uma história, e eu quero contar outra hoje. Em certa ocasião, os meus o subordinado aqui já conhece essa história. E o subordinado também da minha casa do outro lado, eu acho que já conhece essa história. Só se esqueceu. Mas numa certa ocasião eu estava no posto de saúde. Eu não posso esquecer dessa história sempre que eu falo no cuidado de Deus, no tempo certo. E então eu estava lá no posto de saúde, eu era novinho lá em Sobral ainda, tinha pouco tempo lá em Sobral, e a atendente, ela perguntou a mim por que eu não tinha um carro. Né? Ela chegou para mim e disse: pastor, por que você não tem um carro? Então eu
disse, não. Eu disse, não, eu não tenho carro. Eu não tenho carro, porque não é para ter agora. Eu acho que não. Se fosse para ter, eu já teria. Se Deus, quando Deus quiser, Ele vai me dar um carro. Você não acha que Ele daria? Se Ele quisesse? Ah, eu acho. Mas todo pastor tem que ter um carro. Olha, quando o trabalho nosso começou, lá em Sobral, a gente tinha dificuldades. Eu possuí 3 ou foi 4 bicicletas, não me lembro, roubaram quase todas. Roubaram a bicicleta. Mas a dificuldade era grande. Eu era doido, eu deixava a bicicleta de todo jeito, aí a negada vinha levar, passava que era deles, né? Mas o trabalho começou com muita dificuldade, mas depois ele foi desenvolvendo. Precisamente nos anos 2005 em diante, quando nós iniciamos o trabalho lá no Pantanal, o trabalho começou a desenvolver e Deus então viu a minha necessidade. Era bem interessante lá. A gente precisava estar nas 2 congregações ao mesmo tempo. E aí o que acontecia? Eu ia empurrando a bicicleta, era eu, às vezes era eu, Patrícia, às vezes era eu e Priscila, mas era mais Priscila, porque a Patrícia ficava na Coelce. Aí ia eu, Priscila e Pedrinho. E eu empurrando a bicicleta, porque as coisas iam no bagageiro. E não dava para levar esse monte de gente e as coisas. Eu ia empurrando a bicicleta, deixava eles lá, e lá tinha às vezes o irmão Gerardo, às vezes o irmão Joaquim, pregando lá na congregação. E eu deixava eles lá, pedindo para dirigir, preciso ficar com as crianças, e eu voltava para a Coelce para fazer o culto. Então era essa maneira como nós realizávamos os primeiros dias ali. Mas o trabalho estava se desenvolvendo, né? Empurrando a bicicleta e tal. Mas aí o que foi que aconteceu? Passaram-se os dias e Deus viu, né, a nossa necessidade. O que foi que aconteceu? Ganhei um Fusquinha. Ganhei esse presente, foi do irmão Oliveira, um servo de Deus, e olhou para mim assim, nem perguntou se era feio ou bonito, e me deu o Fusca de presente. Esse Fusquinha foi uma bênção ali, como os irmãos sabem, né? Ganhei esse Fusquinha, depois veio a Kombi, né, que foi uma bênção, a primeira Kombi, que essa Kombi aí já foi, assim, foi um presente meio que, presente de grego, né, mas deu certo, né? A gente conseguiu botar a bicha para rodar e ela rodou um bom tempo. Depois veio a outra Kombi, que é essa atual que a gente tem, que tem sido uma bênção. Ela tem realmente suprido as minhas necessidades de ir e vir para Sobral quando a gente podia ir, né? Agora nós estamos esperando. Eu tenho que estar funcionando aqui o motor dela, porque senão a bateria descarrega, mas está dando certo. O que aconteceu? Deus supriu as minhas necessidades. Deus supriu as minhas necessidades. E sabe o que tem mais interessante nisso? É que quando você é fiel a Deus, Ele não só te abençoa, como Ele também abençoa as pessoas que estão ao teu redor. É dito lá na 2 Crônicas 7,14, né? Que Ele abençoa, né? As pessoas que estão ao teu redor, né? A tua terra será sarada por causa da tua confiança e da tua obediência. Então, foi interessante isso. A gente trabalhou muito tempo nesse vai e vem. Deus supriu a nossa necessidade. Ele sara, Ele cura, Ele supre as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Então, dá para você perceber que Deus é quem conhece as nossas necessidades. É Deus que conhece. E assim Ele realiza, Ele supre. E esse salmo, o salmo todo, mas precisamente o versículo 1, ele ganha um significado que eu vou pedir aqui para os meninos, ler João capítulo, me parece que é o 10, João 10, 11. Esse texto aqui, do Salmo 23... Você falou na sala. Salmo capítulo 10, versículo 11. João 10. Salmo não, desculpe, João 10, 11. Eu sou o bom pastor.
pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha o que ele diz. Davi diz aqui, o Senhor é meu pastor. Agora Jesus, né? Jesus vem e diz, eu sou o bom pastor, né? A minha amada professora Brígida está ali, né? Nos acompanhando, né? Deus abençoe. Quando nós chegamos aqui no Salmo, no João 10, nós escutamos aqui o que? Isso que Davi acaba de dizer no Salmo 1, ele vai ganhar um significado bem pessoal. Quando nós chegamos aqui no capítulo 10 de João, nós escutamos o próprio Jesus afirmando o quê? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que coisa interessante. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos lembrar aqui que nós não estamos falando de pastor terreno. Nós estamos falando do nosso sumo pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Davi, já no Antigo Testamento, ou melhor, lá atrás no Antigo Testamento, ele ainda não conhecia Jesus na sua pessoa. Ele ainda não conhecia Jesus, embora o trono dele seria eternamente por causa de Cristo. Mas ele diz, já naquela época, o Senhor é meu pastor. E Jesus, no Novo Testamento, ele confirma a declaração de Davi, dizendo o quê? Eu sou o bom pastor. Ele vai mais além do que Davi diz. Davi diz, o Senhor é meu pastor. Jesus Cristo diz, opa, o bom pastor. Isso faz toda a diferença. E ainda no mesmo capítulo, lá no versículo 14, ele afirma, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 10. Veja que coisa interessante. Palavra pastor de maneira diferente. Ele diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Agora ele diz, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui mora uma interpretação muito, muito, muito importante. Por que muito importante? Porque é Jesus quem está dizendo. Ele não está dizendo quem são as suas ovelhas, mas ele está dizendo, conheço-as. Conheço as minhas ovelhas. Agora, como é que você vai saber quem são as ovelhas do Senhor? Quando você as vê seguindo. Por quê? Porque ele não dá nome de ovelhas, mas ele diz, e elas me conhecem a mim. Então, quando elas conhecem Jesus e elas seguem, como mais na frente ele também vai dizer, então é importante entendermos isso. Então, agora, como nós podemos entender essa ideia do conhecer? Bom, para entendermos aqui o sentido verdadeiro dessas palavras, é necessário compreender o significado aqui da palavra conhecer nas Escrituras. Por exemplo, eu conheço a minha esposa e ela me conhece. Olha o relacionamento meu e dela. Eu a conheço e ela me conhece. Do ponto de vista divino? Não, humano. Porque ela não conhece o meu pensamento, o que eu estou pensando agora e o que ela está pensando. Uma piadinha aqui, só o João Grilo conhecia o pensamento do coronel lá, né? Mas a gente não conhece o pensamento do outro. O que acontece? Em relação a Deus, Deus conhece o meu pensamento. Entendeu? Então, eu conheço a minha esposa. E ela me conhece do ponto de vista humano. Então, há aqui uma intimidade. Então, o que significa essa ideia de conhecer nas Escrituras? Agora eu vou lhe dizer.
quando o Senhor Jesus Cristo aqui, ele fala sobre o conhecer nas Escrituras, ele está dizendo aqui, ele afirma que ele conhece e é conhecido das suas ovelhas. Aqui Jesus ele está falando, meus amados, de um relacionamento achegado, de um relacionamento de intimidade. Uma intimidade muito forte. Então aqui, o Senhor, ele está deixando bem claro, ele não apenas sabe fatos acerca das nossas vidas, da minha vida, vamos colocar como ovelha, né? Mas como ele também se relaciona, né? Ele se relaciona com esses fatos. Ele se relaciona com essas ovelhas. E ele se relaciona com essas ovelhas de um modo tão achegado que as chama pelos seus nomes. Lá no versículo 3 de João 10, ele chama as ovelhas pelo seu nome. Vamos ver lá, vê vocês aí. João 10, 3, volta um pouquinho. A gente leu o versículo 11, leu o versículo 14, agora o que ele diz no versículo 3? A esse porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele a chama por nome, e pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Pronto, ele as chama pelo nome. Muito bem, agora, quando ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Até aí eu não sei quem é. A menos que ela, né, aliás, e elas conhecem a mim, né, elas me conhecem, elas me seguem, elas me conhecem. Eu não sei, eu só vou saber a partir do momento que elas começam a seguir. Mas agora ele chama pelo meu nome. E se ele chamar ovelhas pelo nome, ele vai chamar Pedro, Antônio, Maria, Josefa, Paloni, Alex, Patrícia. Ele vai chamar pelo nome. Agora, imagine aí, trilhões, quatrilhões, sei lá quantos milhões de pessoas salvas, de ovelhas salvas. E o Senhor conhece todas pelo seu nome. É muito poder, menino. É muito poder. É muito conhecimento. Isso chama-se não só soberania, mas chama-se também de conhecimento acima de tudo. Nós sabemos três anéis de Deus: onipresença, onipotência e onisciência. Aí está a onisciência de Deus. Ele conhece tudo e todos. E interessante que Deus conhece tudo e as suas ovelhas ele chama pelo seu nome. É muito poder. É muito. Não é pouco não. Então aqui nós vamos perceber que esse conhecer está falando de intimidade com Deus. Ele se relaciona com elas desse modo tão achegado. Então, meus amados, eu, como ovelha, sabendo que Cristo tem tal proximidade comigo, qual é o meu sentimento? É um sentimento de conforto. Quando eu sei que o Senhor me conhece e me chama pelo meu nome, então eu tenho conforto no meu coração. Essa tal proximidade de Deus conforta o meu coração e aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma, acalma a minha alma. Então, meus amados irmãos, por a necessidade de confiar em Deus, né, e depender dele, por causa dessa necessidade de confiar em Deus, né, e depender dele, pode ter certeza que nós vamos estar sempre alegres, porque ele, o Senhor, ele está conosco. Temos uma necessidade? Temos.
essa necessidade faz com que nós dependamos de Deus. E quando nós entendemos que dependemos de Deus, podem ter certeza que a nossa vida tem mais alegria, a nossa vida tem mais abundância. A prosperidade da nossa vida não vai estar no nosso bolso cheio de dinheiro, mas vai estar naquela íntima comunhão que eu tenho com Deus, a ponto de dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então que nós possamos, meus amados irmãos, entender isso. Entender que o Senhor vai estar sempre pronto. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso refúgio. Por que nós cantamos as músicas hoje? O Salmo 84 fala dessa segurança. O 23 também. Como nós devemos estar na presença do Senhor. O Salmo 1 e o 121. De onde virá o meu socorro? E a resposta imediata: o meu socorro vem do Senhor. Eu creio nisso. Você crê nisso? Se você crê, se você confia em Deus, é porque você já fez uma decisão ao lado de Cristo. É porque você já entendeu o que foi que o nosso sumo pastor fez lá na cruz. Agora, eu só posso dizer que o Senhor é meu pastor. Eu só posso entender esse conhecimento de Cristo para comigo quando eu entendi, quando eu entendo o sacrifício dele lá na cruz. Jesus Cristo morreu para nos salvar. E quando eu creio nisso, eu não creio de uma forma religiosa, eu não creio de uma forma sincretista, eu não creio de uma forma social, eu creio de uma forma salvífica. O que é que eu creio? Que sem Cristo na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, a minha vida seria uma desgraça. Ainda eu continuaria na condição de pobre e desgraçado. Quando Cristo derramou o sangue dele na cruz, e eu criei, o Senhor tirou as minhas vendas. Eu era um cego, eu era pobre, eu era simplesmente desgraçado, e o Senhor mudou a minha sorte. Hoje eu estou nas mãos do Senhor. Por isso eu posso dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Irmã Marli! O irmão aí está pedindo 381. Certo. Ana Marli. Vamos lá. Eu me lembrei dele. É 381. Vamos lá. Jesus, pastor. Estampar. 381. 381. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um povo só em ti, com pendas e malícias que longe
vida. Olha, eu vou cantar uma música agora, é como aquele especial que a gente faz na igreja, né? Então eu vou cantar essa música porque tem muito a ver com a minha vida. Apesar de muitos cantores já cantar aí, e quando uma música realmente é linda e ela fala uma vida de crente, ela fala a vida do cristão, muitos querem cantar. Aí não interessa o repertório que eles colocam, mas continua bonito. Como por exemplo, Deus enviou, muita gente canta, né? Uma música também que eu gosto muito de cantar, que eu já disse que no meu velório tem que ter alguém para cantar. Qual é a música? Quem se lembra? Qual é a música? Não esqueceram? Castelo Forte? Não esqueceram. Se eu morresse hoje, ninguém sabia mais, né? Pela música que ia Eu cantar. cantava todas, né? A gente cantava todas que lembra o senhor. Mas vocês cantam, tem que ser na live. Vamos lá. Essa música, assim como aquela de manhã que nós cantamos, o hino me parece que 392, foi dó que o irmão Maíto pediu. Amazing Grace. No meu funeral tem que ter alguém para cantar Amazing Grace. Tem que ser a Priscila que sabe inglês Vamos melhor. lá. Vamos lá. Mas essa música, ela fala o que eu era, certo? Eu garanto. Tem o celular aqui no show. Vamos lá. Vamos lá. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre por... É porque essa música aqui era desperdido, mas a nossa versão diz desprezível. Vamos lá. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém? Então é exatamente isso. A gente não tem de que, você não tem de que se gloriar em você mesmo. A nossa glória tem que ser no Senhor. Porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou no reino de luz. O Amazing Grace, a irmã está traduzindo aí, né? Graça maravilhosa. Tá certo, minha madre. Tá certo. Muito bem, então vamos estar encerrando aqui a nossa programação. Lembrando que a gente fica ansioso para a próxima quarta-feira, né? Terça-feira, as crianças. Terça-feira nós temos a programação com as crianças, na live também. Então as crianças, é o dia das crianças ficarem com o celular na mão, né? É o dia delas ficarem quietinhas com o celular na mão. Quietinha, E vamos estar encerrando a nossa programação por hoje, né? Queremos
agradecer a todos vocês. Olha, continua aqui, né? Eu venho, pastor, Tá muito aberta a chuva. janela. Aí é, né? Deixa eu assim aqui. Vai chover. Vai muito chuva. A Continua resolveu a rebelde. Muito bem. Vamos encerrar orando. Tem mais alguma coisa a fazer? Alguma coisa a pedir para ir? Não tem? Então, amém. Vamos orar. Amém. Oh, menino cheio de graça. Vamos lá. Isso não é... Fica calado. Vamos orar. Nós queremos agradecer a todos os irmãos, né, que estiveram conosco. Irmãos que interagiram aí o tempo todo. O problema é que a nossa lista aqui de comentários, ela no início, até metade, né, da programação, ela fica lá parada. Agora no finalzinho ela começou a subir. Mas deu para ver algumas mensagens. Depois aqui eu repasso tudo, né? A palavra diz, você vai assistir de novo? Eu faço isso, viu? Eu assisto não, porque se eu errar, eu peço perdão na outra pregação. É assim. Aqui em Fortaleza. Aqui está chegando. Aqui está chegando. Aqui está chegando o vento. Daqui a pouquinho a chuva cai. Deus quiser. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Obrigado a todos vocês por participarem. Essa é uma programação que a gente fica pensando nela até chegar a hora, né? Então vamos orar. Pai amado, nós queremos agradecer pela tua graça derramada sobre nós, agradecer pela tua misericórdia, Deus. Pedimos, Pai Santo, perdão pelos nossos pecados. E quando nós pensamos, ó Deus, em nossos pecados e na tua longanimidade, é o que nos quebranta mais ainda, em saber que o Senhor é longânimo em perdoar. Por isso eu peço a Deus que o Senhor continue cuidando de nós. Obrigado porque o Senhor me chama pelo seu nome. Isso é um privilégio para mim. Eu poder dizer às pessoas que o Senhor é o meu pastor. Obrigado, Senhor, por esse direito que o Senhor me deu, né? Saber que o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz para cumprir o teu propósito em me salvar. Ser conosco, ser com cada irmão, Deus, que está aí do outro lado da câmera. Que o Senhor esteja abençoando a cada um em particular. Seu Deus, com a saúde de cada um, dá a saúde, a Deus, dá a cura, Pai Santo, desses irmãos que estão sofrendo nos hospitais. Dá sabedoria e força aos profissionais, ó Deus, que estão nos hospitais, aí nessa batalha contra o coronavírus, na batalha, ó Deus, em favor da saúde. Cuida desses homens e mulheres que estão lutando, desses soldados, ó Deus. Muitos deles, ó Deus, ainda não te conhecem, mas eles têm uma luta em comum, que é a saúde dos seus pacientes. Cuide desses também, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Boa noite a Boa todos. noite, tchau, boa semana. Abraço.